Olá! Aprender novos idiomas traz uma série de benefícios que vão além de conseguir melhores oportunidades de emprego ou poder viajar sozinho sem preocupações. Esse aprendizado pode trazer também maior capacidade de memorização e atenção e desenvolvimento do raciocínio lógico. E é sobre o estudo de novas línguas que o Conexão Conhecimento de hoje vai falar. Para nos trazer mais informações sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio a Aline Jäger, professora do curso de Letras da Unicinos, e a Ana Benvenuti Moraes, professora do Instituto de Línguas da Universidade Unilínguas. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Começa agora mais um Conexão Conhecimento. Aprender um novo idioma exige esforço, dedicação e força de vontade, mas a longo prazo, tudo isso se transforma em benefícios. Muitas empresas já exigem uma segunda língua no currículo e cada vez mais escolas de idiomas estão sendo procuradas para suprir essa necessidade. Bom, então primeiramente sejam bem-vindas, professora Aline. A gente gostaria de começar entendendo qual é a importância realmente de aprender um novo idioma, seja para viajar, no trabalho, ou até mesmo para ter acesso a informações diferentes. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Existem várias vantagens, né, e vários motivos pelos quais as pessoas buscam aprender um novo idioma. Às vezes a gente assume que todas as pessoas querem aprender um novo idioma para se comunicar, conversar e viajar. E tem pessoas que não têm esse interesse, eles têm interesse apenas em poder decodificar textos, né, poder se relacionar de forma escrita, que não buscam, por exemplo, a fluência oral na língua. Eles estão apenas buscando uma fluência técnica para ler manuais e poder trabalhar em algumas áreas específicas, né? Então, acho que o que motiva os alunos a buscar um curso de idioma depende, né? Aprender uma língua depende de quais são os objetivos gerais. Mas a gente imagina a maior parte que quer viajar, se comunicar, estudar fora, né? Então, realmente tem vários aspectos positivos em se aprender uma língua. Depende para aquilo que tu queres estudar, né? E professora Ana, quais são as principais dificuldades na hora de aprender uma nova língua? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Mas uma das coisas que as pessoas sempre veem assim é que realmente precisam se dedicar na questão de tempo, no investimento pessoal, né? Então aparece isso como uma dificuldade pessoal, assim, poxa, mas eu preciso mesmo estudar. Se eu for no curso já não basta, né? Não, eu vou precisar dedicar tempo, vou precisar dedicar um investimento, né, tanto financeiro quanto de assim, esforço que acontece. E aí cada um vai se deparar com suas dificuldades, assim, limitações pessoais, mas aí eu acho que daí com a motivação também já se resolve, né, já consegue. E o que é necessário para conseguir, então, a fluência do idioma? É possível conseguir essa fluência sem fazer um curso, por exemplo? É possível. Existem várias formas, existem pessoas autodidatas, né? A gente às vezes recebe alunos que vêm assim para um nível avançado, um nível intermediário, e eu pergunto, né, de onde tu veio? Olha, eu jogo na internet, ou eu jogo videogame, ou eu gosto de ler, ou eu gosto de música, eu gosto de filme. Então, existe essas possibilidades, né? Mas a fluência ela é muito subjetiva. Eu vou alcançar que tipo de fluência? Eu vou conseguir me comunicar com meu amigo? Ou será que eu quero lá dar uma palestra em inglês, né? Então, isso aí vai também variar de pessoa para pessoa e dos objetivos que elas têm, né? Depende do objetivo de cada um. E isso é importante, porque a gente recebe muitos alunos no curso de letras também, assim, que já vêm com conhecimento prévio, porque aprenderam jogando jogos ou na internet, mas às vezes alguns alunos aprendem de forma somente passiva, então eles não chegam a falar em inglês, eles não chegam, às vezes, até a escrever, mas assim, de forma mais rudimentar. E aí a gente sempre diz, tu consegue chegar até um certo nível, só recebendo a língua, né? Porque a diferença é que precisa ter uma interação, a gente precisa ser corrigido, a gente precisa ser interrompido, a gente não fala como está escrito num livro, né? Eu não vou fazer aquela perguntinha e vai vir aquela resposta pronta. Então, chega algum momento que, mesmo que o aluno aprendeu de forma autônoma em casa, só por uso de computador e jogos, e eles fazem de forma excelente, chega algum momento que eles precisam interagir com alguém, eles precisam conversar com alguém, seja online ou fisicamente, para essa pessoa dar a construção da conversa, de dizer, eu não estou te entendendo, tu precisa explicar de novo. Porque quando é sozinho, tu não tem esse feedback, esse retorno. Tem algumas limitações Tem ali, limitações, né? Mas os alunos conseguem chegar a um bom nível de fluência e de uso de língua mesmo, aprendendo de forma autodidata. Que legal. Bom, e a gente sabe também que as crianças costumam ter mais facilidade para aprender um novo idioma, né? Por que isso acontece, então, Aline?
Isso é uma discussão bem forte que a gente tem aqui na graduação. Hoje de manhã eu estava dando aula até sobre isso, assim. Existem mitos e existem também o nosso senso comum de que criança tem mais facilidade, né? Então a gente escuta argumentos, a criança não trabalha, a criança não tem obrigações, então a criança aprende super bem, e ela gosta, é divertido, né? Ou então, a criança tem mais chance de falar que nem um nativo. E a gente entra então numa discussão, tipo, quem é o nativo, que fluência é essa? Então, existem algumas comprovações de que a criança pode aprender de forma mais... é mais facilitado a aprendizagem, porque ela tem mais praticidade, o cérebro está em formação, o aparelho fonológico também, então a criança tem mais chance de começar a produzir sons mais semelhantes nessa língua-alvo do que depois, mais tarde. Mas nem sempre é mais fácil. Não dá para generalizar também. Não dá para generalizar. Depende do interesse da criança também. Se a criança quiser aprender, realmente ela aprende. Senão, pode... E a gente tem que se dar conta que a criança, embora ela não trabalhe, não tenha obrigações, ela está num processo de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, que é um turbilhão de coisas acontecendo que às vezes pode, né? Então, se a criança tem alguma questão emocional, pode prejudicar a aprendizagem de qualquer coisa, inclusive da língua. Bom, e falando em crianças, então agora nós vamos acompanhar uma aula de inglês para crianças de 4 meses a 2 anos e quem nos traz os detalhes é a repórter Jéssica Zang. Confira. Very good, friends! Aprender uma segunda língua já durante o berçário, quando as crianças ainda nem falam. Esta é a proposta de uma escola de educação infantil em São Leopoldo. Desde o início deste ano, bebês de 4 meses a 2 anos e meio têm aulas de inglês. O método utilizado é o Learning Fun. O método ele basicamente parte das inteligências múltiplas e do interacionismo, de forma que as crianças tenham acesso ao inglês sem tradução e dividido em uma rotina de momentos, e essa rotina vai se desenrolando, né, ao redor do decorrer da aula, de forma que eles tenham acesso ao vocabulário de forma concreta, por meio de cartões, por meio de imagens, de músicas, ao ouvir a professora. Aprender inglês quando se é adulto pode não ser uma tarefa tão simples assim, mas para as crianças, mesmo as que ainda não falam, essa pode ser uma tarefa bem divertida. Através de uma metodologia lúdica interativa, elas vão gravando sons que ouvem. Assim, no futuro, vão conseguir falar e interpretar inglês com mais facilidade. Cat, say cat. And that's the dog. Bom, a gente usa sempre os fantoches, a Mystery Bag, né, que é uma sacolinha onde vai ter algumas surpresas ali. Né? Então sempre tem alguns fantoches, tem o boy e a girl, que trazem alguns amigos, às vezes são os membros da família, às vezes eles trazem as fruits, os animals, tudo isso para chamar a atenção deles e muita repetição, né? Repetição das palavras, para fazer com que eles tentem interagir e aprender também. No início da nossa vida, nós selecionamos os fonemas da língua que a gente vai usar, aqueles que a gente recebeu o input, no caso, recebemos o estímulo. Como eles não recebem o estímulo normalmente, né, do inglês, eles perdem os fonemas do inglês, tendo que vir a aprender depois por meio de tradução, ouvindo, etc. E essas aulas são o primeiro passo para que a instituição se torne uma escola bilíngue. Isso é uma vontade que nós temos, não é? De introduzir aos poucos um currículo bilíngue na escola. Porque eu acredito assim, que o bebê ele é uma esponja. Ele adquire sons, sons diferentes. Então o bebê tem que saber que ele tem a aquisição e ele internaliza esses sons desde bebê. Marcos, pai da pequena Lívia, de 2 anos e 4 meses, já percebe os resultados das aulas de inglês em casa. Eu observo que após as aulas de inglês ela articula mais as palavras em português e eu acho também que eu vejo ela cantar uma música em inglês, né? Eu acho que também esse método ajuda nessa percepção de outro idioma e também ajuda na fala do próprio português também. Bye, 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 time to go. E com tantas frutas, até mesmo as que podem ser comidas, fantoches e animais, fica difícil para as crianças não se interessarem pela aula. Eu acho extremamente importante, né? Porque eles, ao mesmo tempo que estão aprendendo, estão brincando. E nada melhor para a criança do que poder aprender brincando, né? Eles aprendem muito mais. Nham, nham, nham.
What's this? A banana! Very good! O Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. A gente já volta. Estamos de volta com Conexão Conhecimento. O assunto do programa de hoje é aprendizado de novos idiomas. É isso aí, Joyce. Dominar mais de uma língua nos dias de hoje é essencial e cada vez mais cedo as crianças estão sendo alfabetizadas em 2 línguas no chamado currículo bilíngue. E nós vimos na reportagem no primeiro bloco que essa forma de aprendizado ela é bem lúdica quando se trata de crianças. Esse seria o método então mais eficaz, professora Anaê, na sua opinião, para que as crianças consigam realmente aprender uma nova língua? Eu acredito que sim. Eu acho que o que a criança faz melhor quando criança é brincar, né? E a gente tem que fazer isso em inglês também. Então, existem muitos estudos já feitos assim sobre, até para adultos, muitas vezes, usar um jogo para ensinar, usar uma brincadeira, porque isso atrai, isso relaxa, isso faz do inglês uma coisa mais divertida. E para a criança não pode ser diferente, né? Então, a gente usando formas assim, onde a criança vai se aproximar da língua é o importante. E o que ela sabe fazer, o que ela mais gosta de fazer é brincar. Então, acredito que não tem melhor jeito, né, para aproximar a criança da língua inglesa ou da língua estrangeira. Claro, porque o objetivo final ali da criança está sendo o jogo, está sendo brincar, não está sendo aprender, aquilo acaba vindo naturalmente. Exato, e a linguagem tem muito isso. A gente não aprende uma língua para falar uma língua. A gente aprende uma língua para usar ela. Então, a gente faz o ensino usando a língua. Então, brinca, a linguagem não é um fim, né? Não é aquilo que eu quero alcançar, não é simplesmente falar, eu quero é brincar. E aí eu vou ter que usar a língua como um meio para alcançar isso. Então, ela tem também ela fica significativa para a criança ou para o aprendiz, né? Bom, e até agora a gente está falando então dos benefícios, mas a gente também queria saber se tem algum ponto negativo. Alguns especialistas da pedagogia mesmo trazem essa questão de que a criança, quando ela é muito nova, né, ela tem essa preocupação de brincar, de descobrir novas coisas e talvez esse aprendizado já de um novo idioma, ou muitos pais se preocupam em colocar em escolas que ofereçam dança, que ofereçam ensino de um instrumento, tantas coisas assim, acaba tornando a criança quase um mini executivo ali. Como é que vocês veem essa questão? Eu acho que tem que ter um cuidado, sim, principalmente que não se pensa tanto às vezes, é quem está dando aula para as crianças, né? Se essa pessoa que está atuando com as crianças, gosta de criança e 2, tem formação para trabalhar com crianças. E nem sempre as escolas encontram profissionais com essa formação e acabam sendo tendenciosos em oferecer apenas o ensino e não se preocupar com a forma como esse ensino está sendo feito. Então, a gente vê verdadeiras atrocidades que são feitas, pessoas despreparadas trabalhando com crianças. E aí, aquela nossa máxima lá de que quanto mais cedo, melhor, pode ser pior, porque não foi feito da forma mais adequada. E se é feito com uma imposição, onde não, né, a situação não é algo gostoso para a criança, e não precisa ser divertido e brincalhão o tempo todo, né? Mas assim, que seja respeitando as características da infância das crianças, se não consegue fazer dessa forma, acaba prejudicando sim. E às vezes a criança não sabe nem falar nem o português ainda, pode causar uma confusão na cabeça da criança, perder uma nova língua. A confusão não é bem isso, assim, porque existem milhões de crianças no mundo que nascem de forma bilíngue ou multilíngue, né? Crianças que são educadas desde o berço com 2, 3 línguas. Então, a confusão que a gente pensa, às vezes, ou se preocupa, é porque a gente vive numa pseudo-bolha monolíngue aqui. A gente imagina que o monolíngue é a norma, que as pessoas só aprendem uma língua, depois que tu aprendeu essa direitinho, tu pode aprender a outra. Isso não é verdade, né? Não precisa ser assim. Mas se a criança tem escolas que, por exemplo, são contra falar a língua portuguesa com a criança, porque o foco é o inglês, então uma imersão, e a criança não consegue nem se comunicar ou dizer o que ela está sentindo, ela fica nervosa porque ela só consegue falar em português e tu força a criança a falar inglês, o que tu pode causar é um dano gigante. E como professora de línguas, eu sempre pensei que mais do que ensinar inglês, eu tinha que tornar a criança, fazer com que a criança gostasse de aprender. Se ela gosta de aprender, ela vai aprender. Na idade de infantil ou depois mais tarde. Agora, se tu traumatiza uma criança no início, tu põe tudo por água abaixo. Daí tu começou super cedo e traumatizou. Professora Anaê, concorda? Eu concordo. Eu acho que a gente tem que saber também se a criança está interessada naquilo. Muitas vezes ela não tem como dizer isso dependendo da idade, mas aproximar uma criança de uma língua é saber se ela quer estudar, né? Então, assim, se tu já está dando aula para uma criança lá com 9 anos, a criança diz assim, olha, eu não quero vir para cá. Não
por não estar gostando da aula, dos colegas, assim, ó, eu quero fazer futebol. Eu quero fazer, eu quero olhar TV, eu quero fazer outra coisa. Todos os interesses, no caso. Poxa, aí então assim, não vamos forçar, não faz isso com ela, porque aí ela bloqueia, né? Então, assim, vê se ela quer, se ela tá gostando do ambiente, se ela tá, porque isso tudo vai influenciar. E como a Aline falou, tem crianças que do berço, porque tem um pai que fala uma língua, uma mãe que fala outra língua, eles já nascem já conhecendo aquelas duas línguas e vão se criar bilíngues e às vezes vão aprender outras línguas no caminho, sem que tenha essa coisa assim, agora ele tem que aprender isso, ele tem que aprender aquilo. Então o cérebro, ele assimila, ele sabe o que ele está fazendo, ele não vai confundir, não vai fazer essa confusão que a gente tem, esse mito assim de achar que, poxa, agora ele vai parar de falar porque ele já não sabe mais inglês, não sabe português, não sabe, né? Não, então o cérebro sabe, né? Ele entende essa diferença. A gente só tem que saber trabalhar mesmo, né? Então é natural, né? É natural, com certeza. Bom, agora nós vamos conferir o depoimento de uma assessora do currículo bilíngue de uma escola de Novo Hamburgo. Acompanhe. Os estudos têm mostrado já há bastante tempo que o bilinguismo, de uma forma geral, ele desenvolve o raciocínio lógico de uma forma mais acelerada e também a criatividade, porque a criança precisa pensar em duas línguas e esse transitar entre duas línguas faz com que ele precise saber o momento de inibir uma língua para falar a outra. Há, às vezes, uma pequena confusão, mas essa confusão é natural. É a confusão, na verdade, a gente nem chama de confusão, é uma construção que eles fazem da mesma forma que na língua materna. Eles vão trazendo hipóteses. Será que é assim que eu escrevo? Por vezes vão comendo letras, aí eles escrevem pré-silábico, silábico, vão passando por esse processo. Eu pergunto o nome, quantos anos eles têm e o sobrenome. E o apelido. Muito bacana, né, Rodrigo? Poder entender um pouco mais, então, como funciona esse processo de aprendizado. É isso aí, Joyce. Agora vamos continuar falando aqui. Falamos muito sobre crianças até agora, nós vamos agora falar um pouco sobre os adultos. É possível, professora Naê, um adulto virar um bilíngue? Ou é mais difícil? Não, com certeza. O que vai influenciar muito nessa resposta dessa pergunta é a motivação da pessoa, né? Você precisa ter objetivo com ou ela certeza. consegue? Não tem idade. Porque esses dias até a gente entrou nessa discussão. O que faz um bom professor e o que faz um bom aluno, né? O que é um bom aluno? Um bom aluno é aquele que é motivado. Porque se ele quer aprender, não importa a idade, ele é adolescente ou ele é um jovem senhor de 65 anos, né? Ele vai aprender se ele estiver motivado e ele vai alcançar, com certeza, 1, 2, 3 línguas a mais, se ele quiser. Eu não sei se é um mito ou se é verdade, mas quando a pessoa aprende uma nova língua, é mais fácil aprender outras depois disso ou independe? Eu brinco, assim, o senso comum é que sim, é mais fácil, porque tu faz outras conexões, mas acho que tudo depende de qual é essa outra língua. Né? Então, assim, tu tem uma afinidade com essa língua, é uma língua que tu admira, é uma língua que tu tem uma conexão emocional, é uma língua que tu queira aprender, provavelmente será mais fácil. É uma língua que tu é forçada a aprender, tu não gosta, tu não te identifica. E, de novo, aquela questão, se tu tens um objetivo, né? Estou aprendendo essa língua para aplicar em determinada coisa. Não, e essa questão de bilinguismo que a Naê estava falando de adulto é bem isso, a gente tem que voltar atrás e discutir o que é ser bilíngue também. Né? Porque o senso comum, ser bilíngue é alguém que fala duas línguas, ou que fala duas línguas como um nativo fala, ou que fala duas línguas de forma perfeita. Então a gente precisa desconstruir o que é nativo, o que é perfeito, e se falar também, porque nós temos, né, muitas pessoas que usam as línguas de sinais, a língua de sinal, se comunica através da língua de sinal e uma outra língua, e essa pessoa ela é bilíngue, e uma dessas línguas ela não fala. Então também tem que desconstruir o que é ser bilíngue. Né? No senso comum é falar duas línguas. Né? Quando se estuda um pouco mais sobre isso, se vê que não é tão simples. Não é tão simples assim, né? Bom, Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais entrevista aqui no estúdio. Um instante só, nós já voltamos com mais Conexão Conhecimento. Estamos de volta com Conexão Conhecimento. O programa de hoje se dedica a falar sobre o aprendizado de novos idiomas. E para nos trazer mais informações sobre o assunto, estão conosco a Aline Jäger, professora do curso de Letras da Unicinos, e a Anaí Benvenuti Moraes, professora de Inglês do Unilínguas.
Bom, professora Ana, então que outros recursos, né, as pessoas podem ter além do curso de inglês para conseguir aprender uma nova língua? Bom, primeiro eu vou dizer que o curso de inglês é muito importante. Claro, acho né? que eu acho essencial realmente porque é uma noção de linguagem que a gente tem e falar sobre a língua é dentro do curso que a gente vai conseguir olhar para ela como uma língua mesmo, né, como um sistema e tudo mais. Mas a gente já comentou aqui, né, filmes, músicas, hoje em dia com a internet a gente tem todos os recursos, a gente tem assim uma infinidade de coisas que a gente pode acessar em todas as línguas, em diversas línguas, inclusive aquelas que a gente não sabe nem o nome, não sabe pronunciar. Então, tem muitas formas. Tem pessoas que gostam de ler um livro, tem gente que gosta de assistir seriado de TV, né? Todas elas vão acrescentar, vão adicionar alguma coisa nesse conhecimento. E você, enquanto professora, também deve perceber que alguns alunos já chegam, procuram o curso, mas já tem uma base a partir desses filmes, livros, né? Acontece muito. Não, isso é importante, porque a gente estava discutindo antes para se tornar bilíngue, se tornar fluente, né? Um curso de línguas, muitas vezes, tem 1 hora de duração na semana ou 2 horas. E se a gente quer aprender, né? Se nosso objetivo é falar de forma fluente, se comunicar 1 hora, 2 horas por semana, é muito pouco tempo. A falta de prática que a gente tem. Precisaria, então, a gente pede que o aluno tenha quanto mais insumo de língua possível em casa, fora no trabalho, quanto mais ouvir músicas, filmes, ler, quanto mais ele receber língua, melhor ele vai se desenvolver. É legal que a tecnologia ela virou uma aliada, na verdade, com certeza. nesse aprendizado, porque o pessoal vai na internet, consegue ler sites em inglês hoje em dia. Existe também muito, sei lá, tu pode ver traduções também na hora. Claro, não dá para também ver tudo ali por ali, mas já tem uma base, na verdade. Não, ele ajuda muito. Com certeza. Os aplicativos são uma ótima ferramenta de auxílio para os alunos. A gente diz, né, os aplicativos que prometem ensinar tudo, né, mas assim, usa como um auxílio, porque o aluno que vem para a aula, como a Aline falou, ele tem pouco tempo durante todas aquelas horas da semana dele para praticar, né? Então, ele, durante o dia, está no trabalho, teve um break, ele teve assim, um intervalinho, vou lá no aplicativo, faço umas lições, ou eu escuto uma música, isso já vai auxiliando nessa coisa da prática, né? É importante falar muito também sobre a cultura do país também, né? É importante conhecer a cultura do país de que tu está aprendendo a língua, porque afinal de contas, língua e cultura são, claro, coisas que podem ser misturadas, mas a cultura de um país também traz muita informação sobre o idioma. Não, isso é muito importante, de não desassociar uma coisa a outra. A gente fala que uma das vantagens de se aprender inglês muito jovem ou de se tornar bilíngue é de se tornar mais tolerante com as culturas ao redor do mundo. Porque tu começa a ver como as coisas são feitas de outras formas e não que são feitas de forma melhor ou pior, né? Não no sentido de comparar, mas de perceber a diversidade. Das qualidades, uma das vantagens que a gente diz de ser bilíngue é que as pessoas bilíngues geralmente tendem a ser mais tolerantes com a diversidade. Então, quando tu aprende sobre uma outra língua, tu aprende sobre a cultura desse país, tu começa a ver como as coisas funcionam, né, quais são as regras, o que é considerado educado ou não educado, né? E aí tu começa a ter uma sensibilidade maior com os outros seres humanos. Então, aprender uma língua, aprender outra cultura, te torna um cidadão melhor. Bom, e é importante, muitos optam então pelos cursos e depois que finalizam o curso acabam não usando no trabalho ou não viajando e perdem o contato com aquela língua, né? Até que ponto é importante então que esse contato seja mantido para então não causar um esquecimento depois? A gente nunca esquece por completo, mas a gente vai deixando, é que nem andar de bicicleta. Se eu for andar de bicicleta, não anda há anos, no início vai ser um pouquinho difícil, depois eu consigo dar conta da tarefa. Mas tu vai perdendo, né? Tu vai perdendo um pouco, então tu precisa estar sempre em contato para estar aprendendo cada vez mais e desenvolvendo, né? Então, um contato frequente e contínuo, né? A aprendizagem, ela nunca acaba. Ela é eterna, né? Então, ela precisa sempre estar em desenvolvimento. E de que forma saber um novo idioma também influencia no sucesso profissional das pessoas? Hoje em dia a gente sabe que é necessário saber uma nova língua também, né? Uma ou 2 línguas para ter um bom posicionamento no mercado, né? Eu acho que hoje em dia algumas empresas valorizam muito isso, né? Claro que a pessoa não pode ter, eu acho que só isso como objetivo, eu vou aprender só porque eu quero botar no meu currículo, porque daí eu vou conseguir um emprego melhor. Acho que não é só esse o objetivo, mas várias empresas grandes, e quando a gente quer ter um posicionamento bom, né? Poxa, o meu sonho é trabalhar numa multinacional, bom, então realmente vai precisar de mais 1, 2, até 3 idiomas, às vezes, dependendo da empresa, vai fazer uma diferença, né? Tem emprego, né? Tem momentos assim que tu vai poder ter uma oportunidade de viagem, e eu escuto às vezes do meu aluno isso, assim, poxa, eu não fui viajar porque eu não sabia inglês, eu perdi uma posição porque eu não sabia o espanhol,
Então, assim, aí eles sentem e daí vêm procurar o curso, né? Então, eu acho que, nesse sentido, assim, é muito importante saber a língua, porque essa coisa da viagem é uma coisa super interessante para quem, né, quer trabalhar e poder viajar, então... E na viagem tu aprende mais a língua. E aí tu aprende mais, então, assim, ter esse contato com a língua é super importante, mas também... com certeza tem pessoas com com empregos assim, muito felizes profissionalmente, que também não é isso que vai garantir, né? Isso é importante dizer, língua, então. Né? Ela pode ser um diferencial, pode te abrir muitas portas, mas a gente não precisa e não deve dizer que é um pré-requisito para ter sucesso profissional. Nós conhecemos muitas pessoas que são donos de empresa ou estão em cargos altíssimos que não têm domínio de uma outra língua. Assim como a gente conhece pessoas que têm um domínio de 2 mais línguas, mas profissionalmente não se desenvolveram porque envolve N outras coisas, né? Mas pode ser sim um grande diferencial e é o que os nossos alunos vêm buscado, né? Tá certo. Bom, antes da gente encerrar, a gente queria que vocês deixassem então algumas dicas para quem está nos assistindo e daqui a pouco tem vontade, né, de começar a aprender um novo idioma. Quais seriam as principais dicas para essas pessoas? São tantas, né? Acho que uma das coisas que eu tenho dito muito em sala de aula, quando me perguntam qual é o melhor método, qual é a melhor escola, né? Não existe o melhor método, não existe a melhor escola. Eu acho que tu tem que tentar descobrir qual é a forma que tu aprende. A gente desenvolve isso muito pouco nas escolas regulares. Dificilmente tu pergunta uma pessoa e ela sabe te dizer a forma melhor que tu aprende. Eu aprendo melhor ouvindo, eu aprendo melhor lendo, eu gosto de gramática. A gente não tem muito nossa consciência sobre a nossa forma de aprender. Então, eu sou muito a favor de curso de línguas, foi a forma como eu aprendi línguas, embora eu veja outras pessoas aprendendo de outra forma. Mas busque uma escola, ou um curso, ou um professor que tu te identifiques. Né? Então, que essa metodologia te agrada, essa professora ou esse professor, tu tem um bom relacionamento, tu consegue aprender com aquela pessoa. Porque às vezes a gente se traumatiza, fez um curso de inglês, não gostou, não aprendeu, acha que não sabe inglês. Quando, na verdade, estava num método não tão legal, numa forma de ensino que não agradou. Então, busque descobrir como é que tu gosta de aprender. Tu gosta de aprender jogando jogos, então começa por aí e vai buscando outras formas de aprendizagem. É isso, professora Anaí? Com certeza, é isso mesmo. E eu acho assim que, como a Aline falou mais cedo, assim, a interação é muito importante. Então, daqui a pouco a pessoa faz amigos, conhece pessoas de outras culturas, através da internet ou através de vários meios, assim. Então, se aproximar da língua de várias formas é sempre muito útil e sempre vai agregar muito, né, para esse conhecimento. Que é isso que eu estou procurando. Muito obrigada, então, pela presença de vocês, pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Até. E o Conexão Conhecimento de hoje fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/tvradio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.